A Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 5 de outubro de 1988, é a principal lei do país. Conhecida como Constituição Cidadã, ela marcou a redemocratização do Brasil após o período da ditadura militar. Seu texto protege direitos fundamentais, organiza o Estado e estabelece os princípios que devem orientar a sociedade e o poder público. Nesta explicação, conheceremos o preâmbulo e os artigos 1º, 2º, 3º e 4º da Constituição Federal. Comecemos pelo preâmbulo. O preâmbulo é o texto de apresentação da Constituição. Ele demonstra os valores, as intenções e os objetivos que inspiraram os representantes do povo brasileiro durante a elaboração da nova ordem constitucional. Em seu conteúdo, os constituintes afirmam que se reuniram para criar um Estado democrático. Esse Estado deve assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, como a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça. O preâmbulo também declara que a sociedade brasileira deve ser fraterna, pluralista e livre de preconceitos. Isso significa que o Brasil deve respeitar as diferenças entre as pessoas, permitir a convivência de diferentes ideias e combater todas as formas de discriminação. O texto também destaca que os conflitos devem ser solucionados de maneira pacífica. Portanto, o diálogo, o respeito às leis e a busca pela paz devem prevalecer sobre a violência. Ao final, o preâmbulo menciona que a Constituição foi promulgada sob a proteção de Deus. Entretanto, essa expressão não transforma o Brasil em um Estado religioso. O país continua sendo um Estado laico, ou seja, não possui uma religião oficial e deve garantir a liberdade de crença, bem como o direito de não seguir nenhuma religião. De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o preâmbulo possui importância histórica, política e interpretativa, mas não tem a mesma força normativa dos artigos da Constituição. Ele não cria sozinho direitos ou obrigações. Agora, vamos ao artigo 1º. O artigo 1º apresenta os fundamentos da República Federativa do Brasil. Antes de conhecer esses fundamentos, é importante compreender que o Brasil é formado pela união indissolúvel dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. A expressão união indissolúvel significa que nenhum estado, município ou Distrito Federal pode separar-se do Brasil para formar um país independente. O artigo 1º também determina que o Brasil constitui um Estado democrático de direito. Um Estado de direito é aquele em que todas as pessoas, inclusive os governantes, devem obedecer às leis e à Constituição. Já a palavra democrático indica que o poder político pertence ao povo, que participa das decisões diretamente ou por meio de representantes eleitos. O primeiro fundamento da República é a soberania. Soberania é a capacidade que o Estado brasileiro possui de tomar suas próprias decisões, organizar suas instituições e exercer autoridade dentro de seu território sem estar subordinado a outro país. O segundo fundamento é a cidadania. Cidadania é a condição que permite às pessoas participar da vida política e social do país. Ela não se limita ao direito de votar. Também envolve o exercício de direitos, o cumprimento de deveres e a participação na construção de uma sociedade mais justa. O terceiro fundamento é a dignidade da pessoa humana. Esse é um dos princípios mais importantes da Constituição. Ele determina que todo ser humano possui valor próprio e deve ser tratado com respeito. A dignidade da pessoa humana está relacionada à proteção da vida, da liberdade, da igualdade, da integridade física e moral e das condições mínimas necessárias para uma existência digna. O quarto fundamento está nos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. A Constituição reconhece a importância do trabalho para a dignidade humana e para o desenvolvimento da sociedade. Ao mesmo tempo, protege a liberdade de empreender, produzir bens, prestar serviços e exercer atividades econômicas. Isso significa que o desenvolvimento econômico deve caminhar junto com a valorização do trabalhador e com a justiça social. O quinto fundamento é o pluralismo político. Pluralismo político significa o reconhecimento e o respeito à diversidade de ideias, opiniões, movimentos, partidos políticos e formas de participação social. Em uma democracia, as pessoas podem pensar de maneiras diferentes, defender projetos distintos e manifestar suas opiniões, desde que respeitem a Constituição e os direitos das demais pessoas. O parágrafo único do artigo 1º afirma que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição. Na democracia representativa, o povo escolhe representantes como vereadores, prefeitos, deputados, senadores, governadores e o presidente da República. A Constituição também permite a participação direta da população por instrumentos como o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular.
No plebiscito, a população é consultada antes da tomada de determinada decisão política. No referendo, o povo se manifesta depois que uma medida já foi aprovada, confirmando-a ou rejeitando-a. Na iniciativa popular, os cidadãos podem apresentar projetos de lei, desde que sejam cumpridos os requisitos previstos na Constituição. Passemos ao artigo 2º. O artigo 2º estabelece que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. O Poder Legislativo possui como funções principais elaborar as leis e fiscalizar os atos do Poder Executivo. No âmbito federal, ele é exercido pelo Congresso Nacional, formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. O Poder Executivo é responsável por administrar o Estado e executar as políticas públicas. No plano federal, ele é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos ministros. O Poder Judiciário é responsável por aplicar as leis, solucionar conflitos e proteger os direitos previstos na Constituição. Ele é formado por diversos tribunais e juízes. Quando a Constituição afirma que os poderes são independentes, significa que cada um possui funções e competências próprias. Entretanto, essa independência não é absoluta. Os poderes também devem atuar de forma harmônica e podem fiscalizar uns aos outros. Esse sistema é conhecido como sistema de freios e contrapesos. Seu objetivo é impedir a concentração e o abuso de poder. Um exemplo ocorre quando o Legislativo aprova uma lei, o Executivo pode sancioná-la ou vetá-la, e o Judiciário pode analisar se essa lei está de acordo com a Constituição. Agora chegamos ao artigo 3º. O artigo 3º apresenta os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. O primeiro objetivo é construir uma sociedade livre, justa e solidária. Uma sociedade livre deve respeitar a autonomia das pessoas. Uma sociedade justa deve combater desigualdades e garantir direitos. Uma sociedade solidária deve estimular a cooperação e a responsabilidade entre seus integrantes. O segundo objetivo é garantir o desenvolvimento nacional. Esse desenvolvimento não deve ser entendido apenas como crescimento econômico. Ele também deve envolver melhorias na educação, na saúde, no trabalho, na infraestrutura, na ciência, na tecnologia, na cultura e na qualidade de vida da população. O terceiro objetivo é erradicar a pobreza e a marginalização, bem como reduzir as desigualdades sociais e regionais. A Constituição reconhece que a pobreza e a exclusão impedem que muitas pessoas exerçam plenamente seus direitos. Por essa razão, o Estado deve implementar políticas públicas que ampliem oportunidades e reduzam as diferenças entre pessoas e regiões do país. O quarto objetivo é promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor e idade, ou quaisquer outras formas de discriminação. Esse dispositivo determina que todas as pessoas devem receber proteção e tratamento digno, independentemente de suas características pessoais, sociais ou culturais. A expressão quaisquer outras formas de discriminação permite que a proteção alcance outras situações, como discriminação por religião, deficiência, condição econômica, nacionalidade, orientação sexual ou identidade de gênero. Esses objetivos não são apenas promessas políticas, eles orientam a criação das leis, a atuação dos governantes e a interpretação da Constituição. Por fim, temos o artigo 4º. O artigo 4º estabelece os princípios que orientam o Brasil em suas relações internacionais. O primeiro princípio é a independência nacional. Ele significa que o Brasil deve tomar suas decisões de maneira soberana, sem submissão indevida a outros países. O segundo princípio é a prevalência dos direitos humanos. Isso significa que a proteção da dignidade, da liberdade e dos direitos fundamentais das pessoas deve orientar a atuação brasileira no cenário internacional. O terceiro princípio é a autodeterminação dos povos. Cada povo possui o direito de escolher livremente sua organização política, econômica, social e cultural. O quarto princípio é a não intervenção. Em regra, o Brasil deve respeitar a soberania dos demais países e evitar interferências indevidas em seus assuntos internos. O quinto princípio é a igualdade entre os Estados. No plano jurídico internacional, todos os países devem ser tratados com igualdade, independentemente do tamanho de seu território, de sua população ou de seu poder econômico e militar. O terceiro objetivo é erradicar a pobreza e a marginalização,
bem como reduzir as desigualdades sociais e regionais. A Constituição reconhece que a pobreza e a exclusão impedem que muitas pessoas exerçam plenamente seus direitos. Por essa razão, o Estado deve implementar políticas públicas que ampliem oportunidades e reduzam as diferenças entre pessoas e regiões do país. O quarto objetivo é promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor e idade ou quaisquer outras formas de discriminação. Esse dispositivo determina que todas as pessoas devem receber proteção e tratamento digno, independentemente de suas características pessoais, sociais ou culturais. A expressão quaisquer outras formas de discriminação permite que a proteção alcance outras situações, como discriminação por religião, deficiência, condição econômica, nacionalidade, orientação sexual ou identidade de gênero. Esses objetivos não são apenas promessas políticas, eles orientam a criação das leis, a atuação dos governantes e a interpretação da Constituição. Por fim, temos o artigo 4º. O artigo 4º estabelece os princípios que orientam o Brasil em suas relações internacionais. O primeiro princípio é a independência nacional. Ele significa que o Brasil deve tomar suas decisões de maneira soberana, sem submissão indevida a outros países. O segundo princípio é a prevalência dos direitos humanos. Isso significa que a proteção da dignidade, da liberdade e dos direitos fundamentais das pessoas deve orientar a atuação brasileira no cenário internacional. O terceiro princípio é a autodeterminação dos povos. Cada povo possui o direito de escolher livremente sua organização política, econômica, social e cultural. O quarto princípio é a não intervenção. Em regra, o Brasil deve respeitar a soberania dos demais países e evitar interferências indevidas em seus assuntos internos. O quinto princípio é a igualdade entre os Estados. No plano jurídico internacional, todos os países devem ser tratados com igualdade, independentemente do tamanho de seu território, de sua população ou de seu poder econômico e militar. O sexto princípio é a defesa da paz. O Brasil deve atuar em favor de relações pacíficas entre os países, valorizando a diplomacia e a cooperação internacional. O sétimo princípio é a solução pacífica dos conflitos. As divergências internacionais devem ser solucionadas por meio do diálogo, da negociação, da mediação, da arbitragem e de outros meios pacíficos. O oitavo princípio é o repúdio ao terrorismo e ao racismo. A Constituição rejeita expressamente práticas terroristas e qualquer forma de discriminação racial. O nono princípio é a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Esse princípio incentiva o Brasil a colaborar com outros países em áreas como saúde, educação, ciência, tecnologia, meio ambiente, cultura e desenvolvimento econômico e social. O décimo princípio é a concessão de asilo político. O asilo político é uma forma de proteção concedida a uma pessoa perseguida em outro país por razões políticas, ideológicas ou relacionadas à defesa da liberdade. O parágrafo único do artigo 4º determina que o Brasil deve buscar a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina. O objetivo é formar uma comunidade latino-americana de nações, promovendo maior cooperação e aproximação entre os países da região. Em resumo, o preâmbulo apresenta os valores que inspiraram a Constituição de 1988. O artigo 1º estabelece os fundamentos da República e afirma que o poder pertence ao povo. O artigo 2º organiza os poderes legislativo, executivo e judiciário. O artigo 3º apresenta os objetivos fundamentais que o Brasil deve buscar internamente. E o artigo 4º define os princípios que devem orientar o país em suas relações internacionais. Esses dispositivos formam a base da organização política e jurídica do Estado brasileiro. Eles demonstram que o Brasil deve ser uma democracia fundada na soberania, na cidadania, na dignidade da pessoa quanto humana, na valorização do trabalho, na liberdade econômica e no pluralismo político. Mais do que um conjunto de normas, a Constituição representa um compromisso com a liberdade, a igualdade, a justiça social, a paz e o respeito aos direitos de todas as pessoas.